A paz do Senhor para todos. Estou aqui com mais um vídeo, cujo propósito é levar as pessoas ao caminho de Jesus, despertando-as dos laços de Satanás, com o propósito de mantê-las no caminho da salvação e também deixar as pessoas alertas, principalmente aqueles que estão chegando no Evangelho agora, para não serem levados por falsas igrejas, que logicamente a igreja falsa ela irá levar você para o inferno. Um caminho falso não pode levar a um Deus verdadeiro, leva a um Deus falso, que é Satanás. E eu aqui estou com um vídeo em 3 partes mais ou menos, cujo propósito é a liderança. O tema do vídeo é alerta, conselho para os pastores e liderança das igrejas atuais. Esse vídeo ele vai abordar alguns aspectos de despertamento, características e sinais para você que é líder, se realmente quer ser servo de Deus, ou é pastor novo, está chegando agora no Evangelho e tem uma sinceridade com o Senhor, que realmente dirigir uma igreja não com o propósito de adquirir dinheiro, riqueza, como esses falsos profetas Macedo, Sila Malacheia, Chorão, essa hora tem empregado aí, até usando da maldita e famigerada teologia da prosperidade. Se o seu alvo é levar pessoas para os pés de Jesus, esse vídeo vai ser muito útil para você, porque eu vou apresentar características de um pastor que realmente está buscando a Deus e também daquele que está sendo instrumento do diabo. Eu quero abordar alguns textos aqui. Primeiro nós vamos ler em Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e 16. Me acompanhe em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e 16, que nos diz assim. O versículo 6, Paulo falando a Timóteo. Então, como eu falei que o vídeo é para os pastores que estão chegando agora, pastores novos, estão iniciando o Evangelho, geralmente são influenciados por eles mais cascudos que já estão enveredando pelo caminho da perdição. Eu orei a Deus e falei: você vai fazer um vídeo para alertar a liderança da atualidade, porque nem todos os pastores que estão aí são pastores do capeta, mas até Deus está levantando uma geração de homens separados, mas que tem que ser forte na liderança para não ser influenciado por causa do dinheiro. E o Evangelho de Jesus não é para levar ninguém a ser rico. O Evangelho de Cristo é para conduzir o homem ao Salvador. Então aqui em Timóteo capítulo 4, versículo 6 e 16 diz assim. O versículo 6, Paulo diz para Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Aqui não é a fé na fé que o Macedo, falso profeta, ensina, mas é a fé em Jesus Cristo. E da boa doutrina, não é uma doutrina que eles ensinam, a maldita teologia da prosperidade. E da boa doutrina que tens seguido. E o versículo 16 diz assim, isso aqui é importantíssimo, que é um dos versículos de cabeceira da minha vida. Paulo diz: tem cuidado, para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, ou seja, nas duas. Cuidado de nós mesmos e da doutrina. Porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Como eu disse, esse vídeo aqui vai se basear principalmente nas 2 epístolas de Paulo a Timóteo, que exatamente é conselho para a liderança. Agora, dia 15, eu terei 46 anos pela misericórdia do Papai do Céu, e graças ao bom Jesus, na minha pouca fé, mas no meu grande esforço, tenho estado firmado com Deus. Ele tem falado comigo e dito-me que eu estou no caminho certo. Então, se eu estou no caminho certo, Ele vai me usar para você como um canal. Não há só eu, mas há outros irmãos na terra que o Senhor levantou para esses últimos tempos de apostasia na qual nós estamos vivendo na terra. Sabendo que eu já falei uma vez no vídeo meu anterior, Deus me disse que mais de 80% não vai subir da igreja visível. Então ele não me disse número, quantidade exata,
um dia que ele vai vir, ele não fala isso, eu falo essa heresia, mas eu falei, Senhor, 90% ele falou acima desse percentual. E eu tenho um vídeo aqui do irmão também que eu vou colocar nesse meu vídeo, que Deus falou acima de 90%. E eu sei que ele falou para outras pessoas. Então, são poucos que se salvam, a Bíblia diz isso. Então, quem é servo de Deus, hoje, ele está, como diz, um olho em Jesus no diabo, ou seja, olhando para Jesus, o que Jesus fala para ele e observando a malandragem do capeta, né, através do seu instrumento, que ele está olhando com a igreja. Hoje, o grande modo do diabo é levantar uma igreja falsa, né, ecumênica, que pega uma falsa paz aí promovida pelos meios da mídia, que seja a gosto do freguês, como eu disse. E a igreja do Senhor é a igreja perseguida. A igreja do Senhor não é uma igreja de caminho fácil. A igreja do Senhor não é rica financeiramente. Ela é uma igreja pobre financeiramente, mas ela é rica espiritualmente porque tem Jesus. Então, esses dois conselhos de Paulo a Timóteo é que eu gostaria que você refletisse, que está chegando agora no Evangelho, está dirigindo uma igreja. Meu conselho para você: primeiro, não pergunte nada para um pastor uma vez. Primeiro, vai perguntar para Deus. Senhor, antes de começar a pedir, me dê a orientação. É assim que eu faço. Até hoje eu não me desviei dos caminhos de Jesus, porque eu adquiri o hábito de tudo que eu vou fazer, eu pergunto para ele. Antes, quando eu não perguntava, eu quebrava a cara. Agora não. Eu aprendi a discipular do Papai do Céu, me fizeram adquirir maturidade espiritual. Então, o Paulo diz aqui no versículo 6, eu vou comentar. Ele diz: se nós propor essas coisas aos irmãos, se você ler o capítulo 4, do versículo 1, 2, 3, 4 e 5, é uma parte maravilhosa que Deus disse, através de Paulo para Timóteo, que haveria apostasia, na qual nós estamos vivendo nestes últimos dias. Aqui ele diz para o Timóteo, se ele propor estas coisas que ele vai colocar embaixo para ele vai ser um bom ministro de Cristo, porque não temos que ser famoso, irmão, preocupar com a mídia, preocupar com a maioria, não. Quem agrada a maioria não agrada a Deus. Eu aprendi a agradar a minoria para agradar o meu Senhor. Isso fomos criados com as palavras de fé e com a boa doutrina, porque o diabo sabe que a maioria dos pastores não ensinam mais a sã doutrina, porque se ensinar o pessoal mete o pé da igreja. Mas se você quer morar no céu, tenha um compromisso com Deus, não se preocupe com quantidade, se preocupe com a qualidade das ovelhas, porque o nosso compromisso é com Deus. A Bíblia não mudou e Deus falou comigo que essas igrejas que estão tudo ricas financeiramente são do inimigo. Vou repetir para você o que ele falou comigo no Haiti, num domingo, não lembro do domingo agora, mas eu vou procurar saber, que eu procuro lá quando eu fui para o Haiti, eu sou militar, e eu fui pregar na igreja lá com o comandante Fábio. Eu tive um alegamentozinho lá, o comandante Fábio era o comandante do contingente, da Assembleia de Deus também. E quando eu fui pregar na igreja, que eu falo francês e espanhol, quando eu cheguei na igreja do pastor Lazare, eu dobrei o joelho, uma igreja de chão batido. Deus falou comigo assim: meu servo, tu está vendo esse lugar humilde, onde ele não tem beleza? Reporta-te às catedrais do teu país, onde tem a minha palavra, eles falam do meu nome, mas eu não mais me faço presente no meio deles. No último vídeo que eu fiz também, eu falo sobre isso. Isso marcou minha vida muito. E aquela igreja do pastor Lazar, uma igreja de barro, mas o poder de Deus estava ali presente, que o calor do Senhor, ele é um calor inconfundível. Então, meu propósito, reitero, é despertar você que está chegando no Evangelho agora. Não busca fama, não busca dinheiro, deixa que Deus vai colocar as pessoas para tu apacentar na proporção que nós somos capazes de manobrar. Deus não dá além da nossa capacidade. Então, o nosso alvo é conduzir 5, mas conduzir 5 para o céu. Não adianta conduzir 500 para o inferno. É isso que Deus quer. Então, aqui o primeiro ponto de reflexão para você que é servo de Deus, é um pastor como eu, né, que eu dirijo a igreja ali mais ou menos 12 anos, né, desde presbítero dirijo a igreja, e graças a Deus eu pedi para o Senhor graça e Ele me deu. Às vezes eu queria fazer umas coisas, não é assim que tem que fazer, não. Então eu era meio cabeça dura, mas aprendi como mestre conduzir as ovelhas dele. Nós temos uma igreja aqui que não é grande, mas tem uma presença de Deus. Isso que é o mais importante. Se você encher do pecado, a presença do Senhor sai. Eu sempre falo, o nosso compromisso é estar cheio do Espírito Santo. Tiver 10 irmãos ali, servindo o Senhor com alegria, em santidade, separado do mundo, e vai ser uma bênção, não tocar fogo no inferno. Quando estiver cheião, é isso que o diabo quer. Cheio de pecado, mas não de remédios, né? E aqui o versículo 16
Ele fala realmente para nós termos, ele diz, tem cuidado de ti mesmo. Primeiro, você precisa ser um homem de jejum, oração, separado do pecado de tudo, de pessoas que têm má conduta, tudo as mídias, cuidado com mídia, o diabo bota na porcaria da TV, eu quase não vejo televisão. Raríssimo, que eu vejo aqui são documentários no YouTube que eu faço. Aqui nós temos o nome dessa Globo maldita, que é o instrumento do diabo. Agora deu para promover esses cantores gospéis aí, mas aquilo tudo é o diabo disfarçado. Né? Eu me preocupo 24 horas, quase 24 horas, com a minha vida espiritual primeiro. Eu tenho que estar orando, jejuando, lendo a palavra, converso muito com Deus. Ele fala, eu descobri que o segredo para ele falar com a gente é nós nos separarmos do pecado. Tudo. Livro, o negócio é pensar em Jesus, como ele diz, nas horas que passam pensando em Jesus, as trevas disfarçam buscando a luz, que hora de vida tão doce para mim, Jesus me convida, que eu suba para si. Então, diz, tem cuidado de ti mesmo. Então, primeiro nós temos que estar com a vida espiritual bem, nosso jejum um dia, trabalho de evangelismo, mas não pare de evangelizar, porque muitos pastores, eu lembro um tempo atrás, há 10 anos atrás, eu morava em Nova Iguaçu, de domingo você vê os pastores à frente do rebanho. Hoje é raro você ver um pastor evangelizando. Todo domingo eu fiz ali na nossa igreja lá, olha gente, nem o pessoal daquela seita da Universal, aquele jornalzinho, estão diminuindo. Então o negócio está feio. Então não para de jejuar, pelo menos 2 vezes na semana, depois que você é casado, pela sua esposa. Não pare de ler a Bíblia todo santo dia. Adota o hábito de ler a Bíblia. 5 capítulos por dia. Todo mundo tem que ler a Bíblia. Eu leio um ano sem a Bíblia, outro não. Eu já comecei de novo, estou lá bem adiantado já. Então, não pare de ler a Bíblia. Use um celularzinho com fone de ouvido para você ver hinos alternados, essas músicas gospel, ainda dá para cristã, Leonardo Batista, esses hinos antigos, só ouça esses louvores aí que tem unção de Deus. Aí de hoje a maioria está apostatado. Deus falou comigo que a Cassiane, essa apostatar, já está de calça comprida, canta nos animais unção. Isso aí eu contei no último vídeo anterior, se entrar no meu portal aí, no YouTube, Pastor Lato 100, você vai encontrar. Então aqui o foco é liderança da atualidade. Então primeiro para você que está chegando no Evangelho, que sabe que o Evangelho é sério, que tem um compromisso com Deus e Jesus, entende o significado que houve, que existe do sangue que ele verteu naquele madeira para nos salvar, e sabe o valor que tem uma alma. Esses conselhos desse vídeo que eu vou dar para você, eles serão essenciais. Pode ler, repassar, não cobra nada. Eu fiquei lá no meu serviço, de serviço lá, né? Eu anotei que são 7 folhas que eu escrevi, página aqui. Pega a caneta e anote. Então, ele me deu tudo dia aqui, né? Porque as folhinhas eu vou ler e vou passar para você aí, reprise, passe para as pessoas, compartilhe. Não quero dinheiro, não faço tudo de graça. Porque Deus deu para mim a salvação de graça. Eu quero que você compartilhe o máximo que puder esse estudo aqui, que é orientação para você. Então, inicialmente, o Paulo manda nós ter cuidado de ti mesmo, que o ti mesmo é a palavra, vigiar, cuidado com mulher, porque o diabo hoje tem, infelizmente, nas igrejas, na rua, as mulheres viraram objeto de propaganda do sexo de Satanás. Mas você não andar na rua e observar as mulheres dos nossos pais como está aí depravada, é casada, velha, nova, criança, tudo, aquele maldito shortinho colado, calça apertada, boca toda pintada de batom, brinco nas orelhas, cabelo pintado, tudo isso é instrumento do diabo. E hoje em dia, principalmente essas vestimentas que ela usa aí. Quando o vestido não é coladinho, é curtinho. Quando não tem o short, igual daqui a pouco vou usar bermudinha, calça. E anda aí na rua despudorada, você vai de manhã, observe. Então cuidado com mulher, que a mulher, né, fez o Davi cair, que a hora que ele deu mole, era para ele estar compromissado na guerra com os soldados, ele ficou em casa prostrado. Não fique nesse negócio de só vitória, que isso é mentira. Odeia essa maldita teologia da prosperidade pegada pelo Cida Malacheia, Macedo, R.R. Soares, que me ouviu nesse R.R. Soares, tudo cheio de pince na orelha. Como é que pode um cristão usar bico, pince, que não há diferença nenhuma? Então, tu quer morar no céu, tem um compromisso de Deus, tem cuidado de ti mesmo, que é a tua vida espiritual. Jejum, oração, leitura da palavra, vigilância, cuidado com mulher, cuidado com as companhias também, meu amado. Qualquer pessoa se aproximando de ti, pastor, não vai ter nada vantajoso não, meu camarada. Pergunta para o papai que ele responde, senhor, esse cara é demasiado por ti ou pelo diabo? Claro que o diabo é sujar. O diabo não está preocupado em tirar os pequenos da igreja. Ele está preocupado em colocar o mundo na igreja, que está acontecendo hoje na maioria das igrejas evangélicas,
O diabo já dominou. Você pode observar, mas é um remanescente de cada um que o Senhor está guardando por. Então, a primeira coisa do meu conselho para você. Essa parte número 1 é só sobre essa parte de exortação, ou seja, despertamento. Tem cuidado de ti mesmo. A segunda coisa é da doutrina. Porque o diabo está colocando aí uma doutrina, perdão, uma doutrina falsa para enganar as pessoas, que a Bíblia chama de doutrina de demônio, que aqui no mesmo versículo do capítulo 4 que eu li há pouco, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Olha, essa doutrina que está falando aqui no capítulo 16, no versículo 16, perdão, não é aquela doutrina que fala no versículo 1, não. O versículo 1 é a doutrina de demônio. Aqui é essa doutrina, escudada na palavra de Deus. Procure ter uma Bíblia, odeio essa versão na linguagem de hoje do diabo. A versão boa é a Almeida Corrigida Fiel. Né? Os irmãos da Presbiterianos tradicionais, eles têm lá na marca, e eu uso essa versão, está aqui, ó. Bíblia Apologética do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, uma bênção. Não mude, não, a Bíblia diz, não esteja com aquele que busca mudança. A Bíblia não mudou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Paulo lembra, primeiro é tu salvar a ti mesmo, depois os que te ouvem, porque ele diz assim: persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, negócio de salvação, uma vez salvo, sempre salvo, é mentira. Tem que perseverar no caminho até morrer, ou ser arrebatado. Senão, o cara podia pecar, estuprar, ser gay, lésbica, pastor sem vergonha, tá tudo salvo, tá? Não. Então vigia, a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meu querido, nessa parte aqui, eu quero concluir essa exortação, que é a palavra introdutória, né? Não esqueça de ler, meditar todo o capítulo 4 de 1 Timóteo, mas aqui eu destaquei os versículos 6 e o versículo 16. Cuidado da tua vida espiritual e da doutrina, que a doutrina ela vai te fortalecer, e as ovelhas que o Senhor colocar na tua mão, elas serão conduzidas pela doutrina até o caminho do céu. Eu digo que a doutrina é um bom pasto, é um capim verdinho, alimentado e saboreado pelo Espírito Santo. Não deixe de assistir as últimas partes, compartilhe, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.